Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso. Muito bom ter vocês aqui com a gente. O tema da aula de hoje é escrita narrativa como método de pesquisa em psicanálise. E vou partilhar um pouco com vocês da minha experiência, da minha pesquisa. Eu sou Jéssica Carvalho, sou psicóloga, mestra e doutoranda em psicologia pela UFCJ. Estou aí na reta final do doutorado, orientado pelo professor Roberto Calazans. E vai estar com a gente também a Ana. Quer se apresentar, Ana? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Ana Luísa, eu também faço parte do projeto de pesquisa do Ibalá, né? Pesquisa maternidade no sistema carcerário, retorno de moldes diferentes da família nuclear na prisão, também orientado pelo professor Roberto Calazans. Estou no mestrado, né? E vamos apresentar também sobre a metodologia, a construção dessa metodologia, né, que vai para os territórios a partir da psicanálise. Bom, como imagino que a maioria de vocês tem acompanhado, né? A ideia dessa edição do curso é falar um pouco das possibilidades de metodologia em psicanálise nos diferentes territórios, né? Que o Gbalá tem atuado. Acho que temos visto aí, né? Muitas diferentes formas de fazer e de propor uma pesquisa. E acho que tem um ponto muito interessante do qual a gente tem partido, assim, no Gbalá, né? Que está no cerne da radicalidade da psicanálise, que é justamente pensar que o que guia as nossas escolhas teórico-metodológicas é o nosso objeto, o nosso campo, né? E o foco aqui do nosso curso, né, é pensar esses territórios com os quais a gente tem trabalhado e o que eles possibilitam, tanto em termos de condições quanto de potencialidades para a pesquisa, né? Então, acho que isso é fundamental para o debate que a gente vai fazer hoje, né, pensando nessa ideia da narrativa, da escrita narrativa como forma de pesquisa. E aí, para chegar na metodologia, né, eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa, do meu percurso que me levou até a proposição da pesquisa que eu tenho feito agora, né, no doutorado. Eu tenho trabalhado com o mesmo campo desde a graduação, que é o campo do acolhimento protetivo institucional a crianças e adolescentes, que são, né, crianças e adolescentes que são afastados do convívio familiar temporariamente, são acolhidos em abrigos e casas-lares. Tenho trabalhado com isso já, né, na graduação, no mestrado e agora no doutorado também, as voltas aí com esse campo. E eu pude ter com esse campo diferentes contatos ao longo desse percurso. E isso é importante para a proposição de metodologia que eu estou executando agora, né? Eu comecei trabalhando com esse público, né, dessas crianças e adolescentes, já na graduação nos estágios, que eram oferecidos na UFSJ. Então, eu trabalhei num projeto que a gente propunha oficinas para essas crianças, esses adolescentes, e eles iam até a universidade participar dessas oficinas. Depois disso, como um desdobramento desse mesmo projeto, eu comecei a conduzir outros tipos de atividades, oficinas que funcionavam dentro do abrigo. Então, nós íamos, né, nós estagiários íamos até o abrigo e propunhamos um trabalho lá dentro. E isso já foi minha primeira mudança de perspectiva com relação ao campo que eu pude vivenciar, né? Depois, terminando a graduação, no mestrado eu me propus, né, uma pesquisa buscando entender qual que era o lugar do discurso do sujeito nas medidas de acolhimento protetivo, tentando localizar um pouco, assim, de que modo a fala das crianças e dos adolescentes era tratada no sistema, né, assim, pela lei, pela justiça, nesse campo jurídico. Era um pouco essa a ideia que eu tive, assim, no mestrado. E o meu mestrado foi atravessado pela pandemia, então tivemos que repensar várias questões da pesquisa naquele momento, pelas limitações, né, que a gente estava vivendo. E acabou que no mestrado o método possível, né, que a gente teve de desenvolver a pesquisa foi conduzir entrevistas, e aí nesse momento com as profissionais que atuavam no campo do acolhimento. Então eu entrevistei a equipe técnica de uma instituição, e pude então ter mais um vislumbre do campo a partir do discurso dessas mulheres que estavam ali atuando, muitas delas há muito tempo já no campo do acolhimento e de diferentes perspectivas, né? Assim,
da psicologia, da assistência social, da pedagogia, perspectivas diferentes sobre o campo, que enriqueceram, assim, me deram mais uma ótica, né, assim, sobre o campo. E aí, já no final do mestrado, eu tive a oportunidade de compor a equipe técnica de um abrigo. Eu fui atuar num abrigo como psicóloga clínica de uma instituição de acolhimento. Então, isso me deu mais um vislumbre do campo, e aí vivenciado mais de dentro, assim, né? E eu atuei, então, por 2 anos lá, atendendo as crianças, os adolescentes, e dando um certo suporte psicológico também para os funcionários da instituição. E aí, esses diferentes espaços que eu pude ocupar com relação ao campo do acolhimento protetivo foram me dando, assim, muitas, muitas perspectivas diferentes sobre esse fenômeno que é tão complexo, assim, né? Esse campo que tem aí, que é atravessado por diferentes discursos, né? Tem o discurso da lei, tem o discurso social, né? De como que são lidas, interpretadas essas crianças nos espaços onde elas convivem, na escola, né? Fora do abrigo, dentro do abrigo, né? As diferentes formas que são referenciadas, as crianças, as famílias das crianças, né? Os discursos que se trazem sobre essas populações, e também dos trabalhadores que estão ali às voltas tentando fazer funcionar esse dispositivo das políticas públicas que carrega muitas contradições, a gente sabe, né? Discursivamente, o campo social carrega contradições em si mesmo, né? E ali não seria diferente. Então, com tudo isso, assim, né? No mestrado, a análise que a gente fez foi muito baseada na teoria dos discursos do Lacan, tentando ler como que os discursos circulavam e funcionavam ali no campo, dentro do sistema, né? Tentando analisar os diferentes posicionamentos discursivos que os diferentes sujeitos poderiam assumir nesse campo. E aí, com esse percurso de experiência com o campo, né, eu percebi que haviam coisas que eram reiteradamente colocadas como problemas dentro desse campo, que foi o que, né, eu e o Roberto nomeamos como problemas crônicos. A gente vislumbrou que havia problemas cronificados no sistema que reiteradamente retornavam por diferentes roupagens, assim, mas que tocavam em pontos semelhantes. E o principal deles, que foi assim o ponto de partida para a proposição do projeto para o doutorado, né, foi a questão do público-alvo das medidas de acolhimento, né, que quando a gente vai para o campo e analisa, né, é um público majoritariamente, né, negro, periférico, pobre. São as crianças, né, as famílias que sofrem essa intervenção de retirada das crianças. E isso diz coisas, né, sobre tanto o planejamento das medidas, quanto a execução das medidas, quanto a história das políticas públicas no Brasil, enfim, né? Então foi daí, esse foi o pontapé, assim, para propor a pesquisa do doutorado, que está agora caminhando para o fim, já está aí nos últimos respiros da tese. Mas por que foi importante, né, contar todo esse percurso? Porque chegando, né, para o feitio da tese, a gente começou a pensar o que a gente poderia propor como metodologia que, de alguma forma, contemplasse essas diferentes nuances que eu pude acessar, tendo podido estar em diferentes posições com relação ao campo, né? A ideia era pensar, né, como que a gente pode aproveitar esses diferentes olhares da melhor maneira para propor uma metodologia que vá ser mais vívida, né? E foi assim que a gente chegou na ideia de usar a escrita narrativa no feitio da pesquisa. Durante a minha experiência como psicóloga no abrigo, eu tinha o hábito, né, eu registrava prontuários, documentos relativos ali ao trabalho, mas também eu fazia outros relatos e registros mais pessoais e mais literários, acho que a gente pode dizer, de eventos, fatos, coisas que saltavam aos olhos, assim, ali na minha prática cotidiana, né? Eu estava ali atendendo, a sala onde eu atendia era dentro do abrigo, e eu convivia com as crianças, era também um cenário de pandemia, então eu acabava, estava com elas na hora das refeições, eu às vezes via elas nos momentos ali coletivos, então tinha muitas coisas pulsantes ali que eu acabava vendo, e muitas coisas que me chamavam a atenção eu registrava.
E retomando esses registros, né, quando eu fui começar o doutorado, a gente percebeu que a gente poderia configurar que ali que eu tinha crônicas do tempo de trabalho no abrigo. E aí a gente começou a pensar nisso, né, na ideia da crônica, dos problemas crônicos, e pensando por que não juntar essas dimensões e trazer, então, esse texto literário, esse tipo de narrativa para a construção da metodologia da tese. E foi o que a gente fez. A gente apostou na possibilidade de que as crônicas guiassem o nosso percurso de análise do campo. E aí é isso que eu vou apresentar um pouco hoje, essa metodologia que a gente está chamando de crônicas analíticas, que a gente usou para construir a tese. E aí, sustentada em alguns autores, mas principalmente em Freud e Lacan. Né? A gente vai falar, a Ana vai falar um pouco mais do Lacan, eu vou falar um pouco mais do Freud, mas para a gente situar aí que é uma proposição estritamente analítica mesmo, né? O que a gente está realizando. Assim. E num primeiro momento, acho que é importante dizer, né, que essa escolha foi uma aposta ética no feitio da pesquisa, né, no sentido de contrapor um pouco a produção acadêmica que tem sido cada vez mais massificada, né? Assim, tem cada vez mais enrijecidos padrões de escrita, as formas de proposição e de relato de pesquisa estão cada vez mais enrijecidos e rigorosos e quando a gente pensa, né, o quanto que a psicanálise tem, né, bendiz a assinatura do sujeito, aquilo que o sujeito pode produzir de singular, essa estrutura muitas vezes mata grande parte da possibilidade inventiva da pesquisa. Então, foi também uma aposta ética nesse aspecto, né, de tentar propor um outro tipo de texto e mostrar que outras formas de fazer pesquisa são possíveis e que dialoguem com esses territórios da maneira mais vívida possível, que acho que era essa a nossa ideia. E aí, acho que uma das ancoragens importantes assim, para esse método, a gente encontrou no Walter Benjamin, principalmente quando ele fala sobre a figura do narrador. E aí, por isso, a gente está aqui falando de narrativas, né? O Walter Benjamin faz várias discussões ali importantes sobre, né, a gente já ouviu falar dele aqui no curso em outras aulas, ponderações importantes para o campo da pesquisa, mas pensando especialmente a figura do narrador, ele chama atenção para o fato, né, do que é uma narrativa. Ele fala, inclusive, né, que a narrativa está em decadência a partir da modernidade, quando a gente fica mais focado nas informações do que nas experiências. E ele fala que a narrativa ela tem a missão, assim, o objetivo, né, de fazer a transmissão de uma experiência. E a experiência como esse caráter muito maior do que a informação, né? É pensar nas múltiplas dimensões que compõem uma experiência. E aí ele vai dizer, né, que o que a narrativa propõe é não fechar o sentido do texto, mas manter viva o que ele chama da opacidade do acontecimento. Porque aquilo que a crônica traz, né, assim, seja um fato, seja uma cena, aquilo que ela coloca em palavras, né, é por natureza polissêmico, porque a realidade é polissêmica, as relações são polissêmicas. E ele vai propor, então, que narrar é colocar essa polissemia em jogo no texto também, né? É não tirar o caráter subjetivo, não tirar as relações de detalhes que aquela cena, ou que aquele acontecimento tem, né? Para tentar transmitir essa experiência vivificada. Então, a gente aproveita essa ideia do Walter Benjamin para pensar como que é potente a ideia de pensar a crônica como o fio condutor da tese, né, da produção. Assim. E um segundo ponto que o Walter Benjamin traz que também é muito interessante é o fato de que a narrativa ela sempre mira uma coletividade. Ela insere o acontecimento, é assim que ele chama, ela insere o acontecimento numa tradição coletiva. Essa ideia da transmissão e não da informação. Né? Não é só passar um dado, mas é inserir o leitor, a pessoa que está lidando com o texto, naquela cena, colocar ele ali com todo o jogo que compõe aquela cena, né? E, e aí a gente junta um pouco essa proposição, né, do Walter Benjamin com as proposições da crítica literária, enfim, né, dos cronistas também, muito importantes, sobre o que é a crônica, que texto é esse, o que uma crônica apresenta, põe em jogo, o que diferencia a crônica de outros estilos de texto, né?
E aí a gente encontrou dados muito interessantes, assim, né, que, primeiro que a definição da crônica está muito colocada aí, como uma inflexão entre jornalismo e literatura, né? Então ela tem um compromisso com os fatos e acontecimentos, mas não restrita ao campo jornalístico de passar uma informação. Ela tem a discursividade da literatura que coloca mais elementos, né? E a crônica não tem esse nome à toa, né? Que vem de Cronos, que tem a ver com o tempo, né? A crônica é um tipo de texto que põe em destaque a dimensão temporal. Então, a gente está lidando com um tempo que é localizado mesmo, que não definido, né? Assim, não precisamente definido, mas é de um tempo. E o que os cronistas vão dizer, né? Que a crônica tem esse caráter de ser o tempo do agora, né? Assim, eu vivi isso e vou relatar isso que eu vivi. Então, tem uma faceta de realmente inserir o leitor no tempo do agora do acontecimento. Mesmo que esse acontecimento não esteja acontecendo nesse momento, né? Mas ela traz essa dimensão. E tem um dado interessante, assim, que também encontrei aí produzindo essa metodologia, né? Que a crônica, no formato como a gente conhece ela, né? Assim, no Brasil, ela é muito genuinamente brasileira e latina. Os autores vão dizer que no Brasil, na Argentina, em outros países latinos, a crônica assumiu um caráter muito diferente, embora o nascimento da crônica seja francês, né? A ideia da estrutura da crônica vem da França. Na Europa, a crônica é muito restrita a dados biográficos, ela está mais ligada a contar sobre personalidades ou personagens importantes, né? Enquanto que na América Latina, os críticos literários vão dizer, né, a crônica assumiu um caráter muito mais pessoal, político e denunciativo, que tem a ver com a nossa identidade, assim, com a nossa história, né, aqui, latina. Então, acho que esse é mais um dado que reforça, assim, a potencialidade que a crônica tem para compor a pesquisa em psicanálise, pensando nisso que ela pode trazer de que a gente chamou, né, na tese de um mais além dos dados oficiais. A gente tem os dados oficiais, por exemplo, né, sobre o abrigamento protetivo, sobre a população que é submetida a essa medida. Temos lá um conjunto de dados sobre isso, mas que dizem uma parcela da realidade, né? E aí a crônica, então, é uma tentativa de trazer um mais além desses dados e dar, de algum modo, produzir uma encarnação deles, né? Colocar eles em cena, colocar essa realidade realmente encarnada, o mais encarnada possível. E aí essas crônicas, elas, o conteúdo, né, o material delas, tem ali o que eu estou chamando de fatos miúdos do cotidiano do abrigo. Tem vinhetas clínicas, né, de pequenos fragmentos de sessões com as crianças, tem falas das crianças, né, dentro e fora das sessões, dos funcionários também. Tem uma localização espacial ali desse lugar que é o abrigo, que inclusive a gente fez uma análise da nomeação do dispositivo, né, que aqui a gente chama de casa-lar, esse lugar que não é uma casa, não é um lar, é um híbrido dessas duas coisas, mas que, enfim, naquele tempo é onde as crianças vivem e o que isso significa para elas, né? Então são cenas e acontecimentos desse tempo que, de diferentes perspectivas, vão trazendo elementos da realidade vivencial dessas crianças, né? E dos funcionários e das famílias, como elas são faladas, enfim, né? Então, realmente colocar em cena essa polissemia. E isso dialoga muito profundamente com Freud, principalmente o texto Construções e Análise, quando ele vai dizer, né, que o que o analista faz, né, que se produz numa análise, é um trabalho que transcorre em dois palcos, é assim que o Freud fala, né? O palco do analista e o palco do sujeito. Uma análise não se conduz sem um e nem sem o outro, né? Os dois estão ali implicados para que esse dispositivo funcione. E aí o Freud vai falar, né? Ao sujeito cabe produzir as associações e encarar o trabalho da fala, né? Sobre a sua história. E ao analista cabe escutar esse sujeito, colher os pedaços que esse sujeito dá conta de trazer e remontar essa história a partir dos vestígios. Que tem muito a ver com o paradigma indiciário que já foi falado aqui em outras aulas também, né? E aí o Freud, inclusive, nesse texto fala, né, que o analista é como um arqueólogo, que vai ali, com base nesses restos, nesses pedaços de coisas,
ajudar o sujeito a fazer uma reconstrução dessa história e devolver, né, para o sujeito, olha, isso aqui. E aí, o que vai ser feito disso? Então, o que a gente pensou é levar isso para a pesquisa, essa posição, né? Assumir que não tem uma neutralidade no modo de relatar o campo, né? Isso é completamente imaginário. A gente traz essa implicação do analista, né, no campo, aproveitando essa possibilidade que eu tive de vislumbrar o campo de diferentes lugares. Então, a ideia de partilhar uma experiência a partir principalmente dos giros discursivos que foram possíveis. E aí, pegando lá do Lacan, né, quando Lacan propõe a teoria dos discursos, ele vai falar, né, que a mutação de um discurso, de uma modalidade discursiva para outra, se dá pelo giro. E a gente pensa, né, que eu pude estar em diferentes posições nesse campo e, por isso, visualizar giros discursivos acontecendo e entender, então, o que fica e o que se transforma a partir desses giros ali para o campo. Então, isso que a gente chama, né, de crônicas analíticas foi uma tentativa de fazer um trabalho a partir do que o Lacan vai chamar de uma posição de extimidade do analista, né, que é esse dentro e fora ao mesmo tempo, que é íntimo, mas é exterior, que o Lacan começa essa ideia lá no Seminário 7, quando ele fala um pouco da gin freudiana, né, que ele vai falar que é isso que está dentro, mas está fora porque o sujeito não reconhece tanto, e que ele vai desenvolver e que ganha muito corpo lá no Seminário 20, quando ele pensa no Alborromeano, a banda de Moebius, e que ele vai pensar que esse dentro e fora são uma mesma coisa, né? Então foi essa um pouco a proposta, né? Pensar em crônicas analíticas que permitissem colocar em cena o dentro e fora que eu pude experimentar, e a partir das crônicas conduzir a análise do campo. Então, na tese eu apresento, né? Cada crônica abre uma sessão, e daquela crônica a gente discute teoricamente, a partir das legislações, a partir dos teóricos, a partir da psicanálise de orientação lacaniana, os problemas cronificados no sistema de acolhimento, né? Então, foi uma tentativa de invenção metodológica para dar conta dessa particularidade desse campo com o qual eu estava tratando, né? E, em linhas gerais, essa é um pouco a proposta que eu tenho para apresentar, né? E aí acho que eu vou passar a palavra para a Ana, ela tem uma outra invenção, partindo um pouco de um lugar semelhante, mas diferente também, que dialoga com esse método e acho que vai dar para a gente conversar legal no final. Você, Ana. Obrigada, Jéssica. Muito boa apresentação. Então, né, é interessante quando a minha pesquisa, ela fala sobre maternidade no sistema carcerário, né, modos de maternagem diferentes, que retornam diferentes do modelo de família nuclear neoliberal. E minha pesquisa ela acontece na PAC, né, que é um desmembramento do sistema carcerário. Funciona numa parceria público-privada, a PAC, então ela ainda assim, ela é parte do sistema carcerário, mas é uma instituição filantrópica, né, com princípios, agora não mais, mas ainda assim, ela é regida no princípio cristão e é uma instituição privada, né. O que aproxima, né, a minha pesquisa com a da Jéssica, vai muito nessa questão de ser da entrada, né, em outro território, no território institucional, e quando ela fala sobre coisas, né, que são reiteradamente colocadas como problemas que retornam, e ela traz o público-alvo, é isso que a gente observa, né, que eu trabalho no regime feminino da PAC, no estágio no regime feminino da PAC, é isso que a gente se observa quando aparecem as questões relacionadas à maternidade, né? Que são problemas que retornam, tem um público-alvo, que são mulheres, né? Famílias, majoritariamente mulheres, famílias negras e periféricas, né? Então, a minha pesquisa, ela traz que esse histórico, né, de violência, ele é voltado principalmente para as famílias que não se enquadram nesses modelos de família nuclear. Isso é fruto, né, de um passado que é um passado escravista e é um passado e presente fundado nessa lógica machista, patriarcal,
fruto do capitalismo, né, do sistema capitalismo, que não abarca todos os modos e os modelos de sociabilidade e existência possíveis. E aí, nesse contexto, historicamente, o corpo da mulher, né, o ventre da mulher, principalmente da mulher negra, sempre foi um objeto de controle do Estado em nome dos ideais, né, tanto do capitalismo como da família cristã. E essa lógica, mesmo com as adaptações, né, ao longo do tempo, com as modificações, né, da passagem do Império para a República e democracia, essa lógica ela se adapta, mas ela continua continua na produção de dispositivos que continuam reiterando essas violências, né, voltado para esse público. E aí, quando, né, eu falo da PAC, que a principal o público-alvo, então, dessas famílias, né, é justamente essas famílias que não se encaixam nessa norma de famílias brancas, nucleares, que vem desse contexto nuclear, né. E aí a minha pesquisa, ela vem no caminho de demonstrar como, além dessas violências que são endereçadas, né, pelos aparelhos do Estado, outras práticas e outros laços de família que são diferentes deles, eles retornam. E são muitas vezes esses laços, né, que são laços coletivos, né, e laços que se apresentam de uma outra maneira, são inclusive os laços que fazem com que as crianças ou as mulheres sobrevivam. Né? E é isso que aparece na PAC, nos encontros que a gente realiza. Então, né, fazendo esse geral sobre o tema, né, da minha pesquisa, que é sobre exatamente como, além, né, dessa violência, que é uma violência endereçada, uma violência histórica e presente, que tem um público-alvo, como, apesar disso, inclusive no sistema carcerário, aparecem o retorno de outros modos de família, outros modos de organização familiar, outros modos de existência em coletivo que diferem dessa lógica nuclear, né, neoliberal. E aí a gente fala também sobre muitas leis que, na verdade, leis que são para proteger esse público, em algum momento acabam sendo leis que continuam mantendo essa violência acontecendo, né? E aí, como que surgiu, então, a minha pesquisa, né? E aí, nisso eu vou falar da metodologia. A minha entrada na APAC, ela se deu por participação através, na graduação ainda, do projeto de extensão UTUPA, que era a realização de rodas de conversa semanalmente na APAC, no grupo, no regime feminino, né? A gente tem 3 sub-regimes dentro do regime feminino, que é o regime fechado, o regime aberto e o regime semiaberto, cada um com as suas particularidades. Cabe reforçar também que é uma instituição pensada para homens, então é uma instituição que não abarca as necessidades, tenta se adaptar, mas a lógica dela é uma lógica que não abarca as necessidades das mulheres, as necessidades do corpo feminino, né, da vida feminina. E aí esses encontros eram realizados, né, são realizados semanalmente. Eu participei há maior tempo no regime fechado. São encontros que acontecem à luz da psicanálise, então é roda de conversa onde elas participam de forma não obrigatória, através do princípio da psicanálise, né, da associação livre. É um espaço que a gente garante porque a PAC tem algumas metodologias e alguns princípios de não falar sobre o crime, uma certa disciplina exacerbada, características, né, de instituição total. E a gente reforça que esse é um ambiente seguro, onde a gente se baseia na ética da psicanálise, para criar de forma, em grupo, uma possibilidade de elaboração do que essas mulheres passam, através da metodologia da associação livre, né? E aí a minha forma de construção, de pesquisa, é o diário de campo, né? Que aí é aqui onde eu parto do que seria a minha metodologia em associação com a psicanálise. E aí esse diário de campo, ele é também, né, como a pesquisa da Jéssica,
parte dessa metodologia da pesquisa narrativa. Então, a gente são narrativas através do que acontece no campo. E aí isso é interessante, principalmente na pesquisa psicanalítica, porque traz a implicação do pesquisador, tanto do pesquisador quanto dos participantes. Não é uma pesquisa neutra, então não é uma pesquisa onde o pesquisador ele se abstém de participação, né? O pesquisador ele tem uma posição ativa, tem as próprias afetações e, né, quando a gente pensa na clínica psicanalítica e na ética psicanalítica, o psicanalista ele tem a contratransferência ou a sua própria afetação e aí o que vai fazer ele lidar com isso? É a ética em psicanálise, né, o comprometimento com a teoria. Então é uma escuta que a gente fala da escuta ativa, uma escuta do que essas mulheres trazem, mas também a partir da minha experiência na instituição, a partir da ética psicanalítica e do estudo da teoria psicanalítica. Então, essa construção de diário de campo, ela é interessante porque ela não é uma escrita objetiva sobre o que essas mulheres trazem nas falas que acontecem no encontro. O diário de campo, ele começa quando eu entro na instituição, ou até antes de entrar na instituição. É sobre, talvez, a geografia do espaço, ou sobre como eu sou recebida na instituição, ou o que aparece na instituição, ou a forma que essas mulheres reagem algum dia na instituição, que é fora ainda do contexto do campo, do contexto do grupo. Porque, por exemplo, uma dificuldade que a gente tem lá é a construção do grupo numa sala separada. Então, vai ter dias que a gente vai ter um grupo na sala de costura, ou um grupo na cela. Então, é também sobre esse modo de se reinventar, que também vem da psicanálise, de fazer possível a clínica. Então, eu trago, né, o diário de campo como essa forma de registro, um registro através de narrativas do que elas trazem, do que é falado, do próprio processo de elaboração delas, sem a sugestão, né, partindo dos princípios do estudo, mas também uma implicação minha, né, como pesquisadora. E aí, para falar um pouco, né, sobre essa construção do diário de campo, sobre a construção da escrita, sobre o que registrar nessa escrita, sobre como fazer essa interpretação do que é registrado, que está presente tanto na construção do diário de campo, que eu trago, né, narrativas acerca da minha experiência na instituição, de como sou afetada na instituição, se aproxima com as narrativas que a Jéssica traz, que também é uma entrada na instituição, né, que ela trouxe o processo dela e tal. Eu vou trazer um pouco sobre o texto, né, do Lacan, que é o texto 12 do Seminário 16, que ele fala um pouco do acontecimento Freud. E é interessante, né, quando a Jéssica trouxe isso, que o foco da crônica, ele não é só na informação em si, mas também na experiência. E aí, quando, falando do texto, né, quando o Freud traz esse texto, né, esse seminário 16, ele vem no contexto de muita mudança, né, contexto de maio de 68 na França, muita mudança política e tal. E aí é um momento que também tem essa questão de questionar a autoridade, né, questionar a hierarquia. Então é um momento de muitas mudanças políticas, assim. E aí, o que é interessante, né, nesse texto é que o Lacan traz essa verdade como estrutura de ficção. E aí eu acho que aqui é interessante essa associação, tanto na construção do diário de campo, quanto o que a Jéssica traz, né, sobre a construção da crônica. Porque nesse texto, o Lacan, quando ele vai falar da verdade como estrutura de ficção, ele traz o acontecimento Freud como um acontecimento que causa uma cisão na época. Por quê? Porque Freud possibilita a escuta, né? A escuta e a escuta do inconsciente. E aí ele traz isso como contrapondo ao que estava muito forte na época, que é a visão positivista, que ele chama do meaning of meaning, que é o sentido pelo sentido. Então, que é uma busca pela verdade das coisas, né? Uma busca pela verdade, a verdade baseada no empirismo e tal. E aí, o Lacan, ele até chama
tentativa para a psicanálise como uma tentativa fútil. E aí ele coloca, né, a verdade, na medida que seu lugar só pode ser aquele em que se produz a fala, na verdade, em essência, a verdade tem uma estrutura de ficção, uma vez que afeta toda a articulação fundadora no discurso e relações sociais. Articula-se como uma estrutura feita de tramas, redes que passam fora do circuito do sujeito. Então, quando ele traz isso, né, que a verdade ela se articula numa rede de tramas, de significantes que estão também fora do sujeito, é exatamente sobre a importância de observar o discurso, ou observar o que vamos trazer, né, para o campo, o que aparece no campo, o que é falado, como não só a verdade sobre o que se fala em relação ao acontecimento e tal, mas o que está em jogo quando isso é falado? Ou o que está em jogo sobre isso que é falado que não é dito, né? Quais são as tramas sociais, as tramas psíquicas, aquilo do não dito que aparece quando essa verdade ela é colocada em xeque, né? Tanto é que nesse capítulo, Lacan traz essa verdade como a verdade sendo o saber a mais. Verdade, saber a mais. Esse a mais, como aquilo, o resto, né? Aquilo que não é dito, mas mesmo assim ele está ali. O desejo, né? Aquilo que está vinculado ao desejo. Embora não explícito. Mas é o que articula os significantes mesmo. E aí, é interessante que quando ele traz isso, ele traz que essa verdade, ela aparece como um cruzamento entre palavra, lembrança, relações, que é o que fundamenta o sintoma, que muitas vezes aparece como sintoma. E aí, eu acho interessante uma frase que ele traz, que é assim, ó, quando interpretamos um sonho, o que nos orienta não é o que ele quer dizer com isso, nem o que ele quer para isso dizer, mas sim o que, ao dizer, isso quer. E aí, é interessante, porque onde está a falha do que é dito, né? E aí, para elucidar melhor isso, eu trouxe falar um exemplo, né, da construção do meu diário de campo sobre isso, assim, que eu gosto muito de falar desse exemplo. 2 exemplos, na verdade, né, brevemente. Um exemplo é um dia que eu cheguei lá na PAC, antes mesmo e na PAC acontece uma coisa interessante que não mencionei isso, mas que é o que me chamou a atenção para a pesquisa. As mulheres lá ficam encarceradas junto com as crianças, juntamente com as crianças, até o período da amamentação. Algumas passam, outras não. E aí, nesse período, alguns filhos, quando saem da instituição, vão para as famílias, ou então vão para as casas de acolhimento para serem adotados. E aí, isso é uma grande questão de por que essas crianças são retiradas dessas mulheres? Ou melhor, por que essas mulheres elas têm que ficar dentro da instituição com essas crianças? Qual é o perigo que elas estão oferecendo para ter que estar dentro da instituição com a criança? E aí, o que garante a sobrevivência dessas mulheres lá dentro é que elas se reúnem e elas fazem coletivamente o cuidado dessas crianças. Então, eu já presenciei várias situações de uma mulher que não é a mãe biológica, está um tempo para a criança saber mais sobre como a criança gosta, sei lá, do leite dela do que a mãe. Ou então, elas juntas se organizarem para fazer possível o cuidado da criança. Ou então, uma criança que estava com um problema de saúde, e aí elas estavam, e todas elas, fervorosamente, coletivamente, como se elas mesmas falam, é uma criança para muitas mães. É uma frase que já apareceu no Diário de Campo. E aí, quando uma criança estava doente, aí o que garantiu a melhora dessa criança, já que a instituição não oferecia o atendimento, foi um chá que uma das mulheres fez, chá de ervas. Aí a situação, quando eu cheguei lá, e aí eu perguntei se tinha criança no regime, e aí elas tipo assim, me corrigiram. Elas falaram, você está perguntando se tem neném no regime. E assim, e aí é por isso que eu estou trazendo aqui essa associação com o que o Lacan fala da estrutura de ficção, porque esse neném poderia passar despercebido. Como, neném igual a criança. A verdade, neném igual a criança. Só que neném é uma palavra, né? Até como já foi falado em outros encontros sobre o português, né? Que é aquilo que marca a nossa linguagem, mas que vem da ancestralidade e de outras línguas que formaram o que a gente conhece como Brasil. E aí neném é uma palavra de origem banto,
né? Que está presente no cotidiano e que ali, naquele contexto, me pegou, assim, ela substituiu a palavra criança, que é uma palavra ocidental, por neném, carregada de afeto. E aí é isso, esse é um exemplo para falar, né? E aí isso é uma análise sobre como o que apareceu ali traz o retorno de outros modos de existência, outras relações ao que está implícito na nossa história, mas apareceu no dito, né? Ou melhor, até mesmo no não dito. E aí, por isso que eu faço essa associação quando o Lacan ele traz essa estrutura de ficção da psicanálise, da verdade em psicanálise, como ela só faz sentido se associada a um saber, e é um saber com articulações que trazem relações sociais, a cultura, modos de existência, modos de aprendizagem, né? E é exatamente sobre isso, assim, acho que o que a gente traz como metodologia quando a gente fala em atuação nos territórios, ou atuação com grupos, ou atuação que saem da clínica, o que se baseia principalmente, né, o que o analista se baseia é a ética, o compromisso com a psicanálise, com a teoria psicanalítica, e também um modo de se reinventar, inclusive nos registros. Acho que é isso, assim. E uma coisa interessante que eu queria brevemente aqui reforçar é sobre, em alguns encontros estavam falando sobre a devolutiva, né? E aí até mesmo sobre essa forma de se reinventar, como a arte como devolutiva. Um dia eu estava fazendo um registro de uma arte de uma mulher grávida que tem na parede lá, e aí elas vieram, uma coisa que não foi planejada, não foi sugerida, elas vieram e começaram a palpitar, tipo assim, e se você fizer o cabelo dela assim, se você fizer assim e fizer assim. E aí toda vez que eu tô indo, aparece formas diferentes de modificar essa arte, e a ideia é no final fazer um quadro sobre isso que tem uma participação ativa delas, e voltar esse quadro para lá, assim, juntamente com a devolutiva. E aí é interessante isso como, além dos grupos também, uma forma delas participarem do processo de reinvenção, uma forma de registrar algo que elas participaram, que vai ficar ali, e através da arte, né? Porque quando a gente fala do registro na psicanálise, não só dessa cadeia, né, de significantes e tal, isso não aparece só pela fala, pode aparecer pela música, pode aparecer pela arte, por outras manifestações. Então, acho que é isso, assim, que eu queria trazer. Acho que a gente pode abrir para perguntas, então. Não sei o que você acha, Jéssica. Acho que sim. Fique à vontade, pessoal, para fazer perguntas, comentários, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Posso fazer uma pergunta? Pode sim, fique à vontade. Como é que foi para vocês, assim, associarem os conceitos da psicanálise, né, tanto usando Freud como Lacan, fazer essas associações dos conceitos com as narrativas, né, que vocês iam encontrando? As narrativas é que iam chamando os conceitos, ou os conceitos é que iam se associando às narrativas que vocês iam encontrando? Ótima pergunta, Viviane. Acho que essa dimensão da experiência está inclusive aí também. Aí posso falar um pouco da minha experiência, acho que depois a Ana pode falar da dela, né? Para mim, teve
um pouco das duas coisas, assim, né? Pensando que no meu tempo no abrigo, né, eu estava orientada pela psicanálise, eu fazia ali um trabalho clínico psicanaliticamente orientado, então eu já estava de alguma forma munida de alguns conceitos ali para operar no campo. Mas no feitio da pesquisa mesmo, né, o que foi chamando os conceitos que compuseram a tese, né, foram as narrativas. Essa ideia de que aquilo, é claro, né, os conceitos de algum modo guiam nosso olhar, ajudam a gente a ver certas coisas, né? Como a Ana falou, né, o neném não passou despercebido por ela porque ela já estava ali orientada por um escopo analítico, né? Mas no meu caso, né, essas crônicas, elas, né, dentro da cena que a crônica traz, eu tenho, por exemplo, uma crônica que fala sobre estética negra, né? Assim, muito, muito fortemente ali a cena traz isso em jogo. E aí ela é que guiou, então, os conceitos que eu fui trabalhar para pensar como que há ou não há espaço para as manifestações estéticas negras ali dentro do espaço do abrigo, ou como que o sistema lida com esse tipo de manifestação, né? Como que os sujeitos vão construindo saídas frente a esse furor massificador, né, que as instituições têm de conseguir se colocar subjetivamente, pessoalmente, se apresentar, se identificar, né? Então, acho que, pelo menos na minha experiência, teve um pouco dos dois, né? Acho que eu vi o que eu vi, porque eu já estava munida de um certo escopo analítico, mas, ao mesmo tempo, o campo que foi chamando os conceitos que iam analisar o próprio campo, né? Assim, dentro do panorama da psicanálise, né? O que a gente foi convocando. E da psicanálise e fora da psicanálise, porque a gente usou muito, né? Sociologia, a gente usou crítica literária, outras ferramentas também que o campo foi chamando para pensar, então, isso, né? Que a gente está chamando de problemas crônicos. Então, a gente entendia que quando uma crônica apresentava um desses problemas crônicos, ela já trazia, na apresentação da problemática, indicativos de caminhos que a gente poderia fazer para analisar essa problemática, né? Então, acho que, pelo menos, a minha experiência foi um pouco assim. Se a Ana quiser falar também da dela. Eu acho que é isso mesmo, Viviane, né, que a Jéssica trouxe. E, assim, pelo menos para mim, acontecem umas coisas muito interessantes no sentido de, tipo assim, por exemplo, várias vezes, lá no início, até quando eu não tinha uma carga teórica maior, assim, eu fazia o diário de campo, a partir do que aconteceu, tal, esse diário de campo tá ali, assim. E aí, às vezes, agora às vezes eu tô lendo alguma coisa, eu tenho contato com alguma discussão, alguma coisa que eu falo, nossa, e aí eu associo isso com aquele dia, ou aquela fala, ou o que aconteceu. Então, eu acho que é um processo, né, como a própria Jéssica falou, né, que não tem uma cronologia, assim, é um processo que vai a partir, né, da experiência mesmo, eu acho, falando mais numa questão mais prática, assim, eu acho que é interessante registrar o que acontece, para mim, né, o que acontecia no campo. E aí eu vou pensando, aí estudando, e aí, ou então, às vezes você está no campo, aí acontece ao contrário, né? Às vezes você estudou sobre alguma coisa, leu e tal, e aí você está no campo, e aí uma coisa que talvez passaria despercebida, você associa, assim. Então, acho que é isso. Eu acho que é por isso que é importante também continuar sempre o estudo, né? Porque isso garante que a gente esteja sempre buscando se pautar na ética mesmo, para não fazer. Trazer sempre coisas novas. Acho que é isso, assim. Obrigada, Viviane, pela pergunta e pelo comentário também. Eu que agradeço, viu? Muito bacana o trabalho de vocês. Muito interessante. Obrigada. Obrigada. Mais alguém gostaria de colocar questões ou comentários, né? Assim, que toquem aí as temáticas que a gente está tratando hoje? Acho que tem um ponto também, né? Que depois, na fala da Ana, me lembrou. Eu acho que vou só comentar brevemente, assim, né?
que quando Lacan fala, né, que é da verdade como que tem uma estrutura de ficção, né, e ele desdobra um pouco essa dimensão da ficção, ele joga com a homofonia, né, como é muito próprio do Lacan, e ele fala, né, que além dessa ficção, né, como é grafada mesmo, né, com 6 cedilha, que ela aponta para uma ficção com X. Aí ele propõe, né, a ideia da ficção com X, que é isso que tem um ponto de fixidez no real, em torno do qual a gente precisa construir alguma coisa, né, que é isso que a psicanálise está aí às voltas, né, de produzir algo em torno desse real. E acho que o trabalho, tanto da Ana, né, quanto o meu trabalho, tem um pouco disso, né? Quando a gente se propõe a fazer narrativas do campo, a gente está um pouco tentando desdobrar esse real, né? Assim, produzir uma ficção em torno dessa fixação do real que reitera, que repete, né? Que muitas vezes repete violências e desigualdades e discriminações mesmo dentro, né, das instituições, enfim, da letra da lei. Mas acho que é interessante, isso conversa muito, né, com as propostas sobre a narrativa e com aquilo que o Walter Benjamin colocou, né, de manter viva a opacidade do acontecimento, que seria, a gente pode aproximar aí desse conceito de real lacaniano, né? Então, pensar que essa metodologia, ela leva a cabo a praxis analítica mesmo, né, que é estar ali ouvindo esse campo e vendo, acho que aí conversa também com a pergunta da Viviane, né, como que as associações vão sendo produzidas, né, por aqueles sujeitos, por quem está às voltas com aquele campo, e acompanhando essas associações, a gente consegue produzir interpretações e devolver essas interpretações para o campo, né, que é o que a Ana propõe, por exemplo, quando ela vai fazer a arte, né, uma devolutiva artística ali com essas mulheres, recolhendo de algum modo esses restos, esses pedaços do que elas estão entendendo como maternidade, né. Acho que então essa orientação da praxis é muito precisa para a gente. Tem uma pergunta aí no chat que acho que é para você, Ana. É interessante, Pedro, porque é uma pergunta que eu também me faço, inclusive. Mas também é o complexo de Édipo, né? Quando Freud faz o complexo, quando fala sobre o complexo de Édipo, é uma leitura, né? De como se estrutura uma sociedade. E é interessante a gente pensar isso, até como uma forma, né? Quando a gente lê o complexo de Édipo, até como uma forma de denúncia sobre a estrutura da sociedade. E aí é interessante pensar como se dá isso na PAC, porque, assim, são crianças muito pequenas, muito pequenas, mas o que mais interessa, né, para além do Édipo, do complexo de Édipo, é porque, por exemplo, um texto que eu tenho trabalhado, que é o Édipo Negro, é sobre como se dá essas outras formas de organização num contexto onde as formas de organização são, no contexto que a gente vive, né, no contexto, por exemplo, de fora da instituição, mas que também é permeado, a vida dessas mulheres é permeada por essa estrutura, que é essas estruturas nucleares, né? E aí é interessante essa pergunta, porque tem várias questões, assim, que é, por exemplo, como se dá, então, a organização dessas mulheres? Já que as funções não são divididas no sentido de a mãe faz isso e o pai faz aquilo. Elas se organizam de outras formas. Como seria, sei lá, por exemplo, a castração dessas crianças nesse contexto, vamos dizer assim. Aí seriam outras perguntas para a gente ver através da... Porque quando a gente fala de complexidade, a gente fala de função, né? Não é necessariamente a mãe ou o pai no sentido do homem e a mulher, enfim, está falando de funções. Mas o que mais interessa nessa situação é porque são mulheres, né, que elas apresentam, muitas vezes até fora desse contexto, modos de familiares diferentes dessas famílias. São mulheres que, por exemplo, elas vêm de contextos onde são muitas crianças, muitas tias, vizinhos que olham junto, então são crianças criadas em comunidade, numa outra lógica de existência, que inclusive é uma lógica que também é atacada pelos dispositivos de poderes, né? Dentro da própria PAC, elas se organizam de uma forma diferente, como eu falei, elas
em algum momento, uma mulher vai ficar responsável por uma criança que nem é o filho biológico dela, e ela vai ter essa função de, olha, não, você não pode pegar água, não. E aí a mãe tá lá, tipo assim, vai, dá a lei aí para ela. E aí é muito interessante, porque é exatamente sobre a pesquisa, né? Sobre como se dá essa organização ali dentro, coletiva, já que é uma organização que está fora dessa lógica nuclear. Como que se dá? E aí o que a gente vê é que o que garante essa organização é o retorno de outras práticas, que vem de outro lugar, que vem dessas práticas coletivas, de outro lugar. Só não é necessariamente tem a ver com o complexo de Édipo, mas que sua pergunta me lembrou uma coisa muito interessante de uma criança lá, e que tem a ver com o que a gente está falando também sobre a verdade, né, e a fala nessa estrutura de ficção, e que ela só faz sentido dentro de uma construção de significantes, é que uma das primeiras palavras de uma criança lá foi rua, e ela falava rua o tempo todo. O que é rua para a gente, assim, pensar rua ali, asfalto, rua, modo de locomoção. Para essas mulheres que ela fala o tempo todo sobre rua, rua é fora da instituição. Então elas falam, tipo assim, quando elas estão falando de trabalho, elas falam, porque aqui funciona assim, mas na rua é diferente. Porque eu tô louca para ir para a rua, porque na rua eu posso ter isso, isso e aquilo. E elas falam muito sobre rua. E aí a primeira palavra que essa criança aprendeu foi rua, não foi mãe, papai, não foi mamãe e papai, foi rua. Então, assim, é interessante, porque são outros modos mesmo de sociabilização e outros modos de fazer possível o cuidado e a família, que não seja nesse modo, né, que inclusive é abarcado o complexo de Édipo como a gente conhece, que é uma leitura da sociedade ocidental, enfim. Alguém teria mais alguma questão? Então, acho que é isso, gente. Acho que a gente pode encerrar. Queria agradecer a participação de vocês, né, a presença, a atenção. É sempre muito, muito interessante e rico esse encontro. Agradecer também a Jéssica, que foi muito bom. É sempre muito bom quando a gente encontra para falar sobre as pesquisas, assim, e ver, né, sobre os pontos de encontro, o que agrega. E a presença de vocês no curso, né? Muito bom. Quero agradecer, pessoal, a participação de todo mundo. O curso continua, né? Tem muita coisa legal ainda. Acho que o Guibalá está trazendo aí muitas perspectivas. Acho que eu sempre saio com a cabeça meio fervilhante, assim, né? De possibilidades de pensamento para a pesquisa e para a psicanálise. Então, muito bom poder partilhar com vocês. Acompanhem aí com a gente e qualquer coisa é só chamar. Boa noite, pessoal. Até a próxima.